Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar o estudo dos crimes contra a administração pública, né? Nós estamos estudando os crimes contra a administração pública, os crimes funcionais, né? Aqueles crimes cometidos por funcionários públicos. Na última aula, o último crime que nós vimos foi o crime de concussão, não é isso? Concussão, quando o funcionário público exigia do, do particular, né, uma vantagem indevida e exigia. O próximo crime, nós vamos ver agora, é o artigo 316, parágrafo 1º, chamado excesso de exação. Olha que interessante, nós temos aqui um novo crime, e esse novo crime foi previsto dentro do parágrafo 1º do artigo 316. E o mais curioso ainda é que ele não tem nada a ver com o crime do caput. Nada a ver. É um crime completamente diferente. Era para ter sido criado um artigo próprio, né? Era para ter virado o artigo 317, por exemplo, né? Mas não. Colocou aqui dentro do parágrafo 1º. O crime é se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. Meio esse, né, que a lei não autoriza. Pena de 3 a 8 anos, tá certo? Vamos passar aqui para os slides para a gente trabalhar juntos essa questão. Aí, aqui está o último crime que nós tínhamos visto, concussão, né? Agora a gente vai ver o crime do parágrafo primeiro, que é chamado de excesso de exação. O que é isso? Que palavra é essa, gente? Que nome, para começar, que nome é esse, né? Exação. Alguém sabe o que é exação? Sem pesquisar? Sem procurar? Essa ação contra vocês que é algo regular. É a cobrança integral e pontual de tributos para ADM. Então, o ato de cobrar tributos é chamado de exação. Aí o título agora você começa a entender. O que é excesso, então, de exação? Você está cobrando, está excedendo nessa cobrança. O crime é quando você se excede na cobrança. E excede de que maneira? De duas maneiras, ó. O crime consiste, vão esquematizar no caderno de vocês aí, em, o número 1, cobrança de tributo indevido, né? Por exemplo, porque já foi paga, ou porque cobrada, a superior a um valor maior, ou agora, a segunda maneira, que é tão grave quanto, ela é cobrada nesse momento devidamente. A cobrança devidamente, mas de forma vexatória. Olha que interessante o crime. Mas que de forma vexatória. O que é forma vexatória? É aquela forma que desonra e humilha a vítima. Então, agora que a gente sistematizou no caderno, a gente pode explicar de forma melhor. O crime consiste... Por isso que eu falei com vocês que nada tem a ver com o caput, né? O caput do artigo 316 é a compulsão. Aquele exemplo que eu dei para vocês, o carro parado, o cara fala vai guinchar o carro, senão, né, se não der o dinheiro para ele. Nada a ver com esse crime. A única coisa que é igual é a palavra exigir. Aí o legislador, exigir, não colocar junto. Mas nada a ver. Aqui a pessoa está exigindo uma cobrança, um tributo, que ele sabe que não tem que cobrar, porque ou já foi paga, ou porque está cobrando um valor maior, tá? O cobrador de impostos do Estado, por exemplo, vai te cobrar algo que já foi pago ou a superior. Ou então ele cobra devidamente. Ele cobra realmente uma conta que está regular, não está prescrita, é você que paga mesmo, só que de forma vexatória, humilhante. Ele chega na sua casa, subia,
Ô, menino, cadê seu pai? Cadê seu pai, aquele safado sem vergonha, caloteiro? Cadê que caloteiro tá devendo o Estado? Hã? Cadê que sem vergonha, bebendo cerveja de boteca aí, em vez de pagar a conta do Estado? Tá vendo? Crime de excesso de exação, né? Vamos colocar esse exemplo aí. Exemplo. Chamar um devedor na frente de seus filhos de caloteiro, fracassado. Pois bem, e agora no parágrafo 2º? E no parágrafo 2º, nós temos o excesso de exação qualificado. Qualificado. Vamos ver aqui o Código Penal. Ó, Código Penal, parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher os cofres públicos. Então, gente, esse valor que ele recebeu indevidamente, ou porque cobrou a mais, ou porque não existia a dívida, aí ele cobrou e fica o dinheiro para si, aí vai ser o crime de excesso de exação qualificado, certo? 2 a 12 anos. Vamos constar isso. Vamos lá, ó. Então aqui nós temos agora excesso de exação qualificado quando o funcionário recolhe indevidamente o tributo em favor do poder público no primeiro momento e posteriormente, aí no segundo momento, né, ele vai pôr dinheiro aonde? Para si próprio. Desvia esse montante para si ou para outrem. Então, esse é o excesso de exação qualificado do parágrafo 2º do artigo 316, parágrafo 2º. Outro parágrafo que está dentro do 316, né? 316 é um crime de concussão. Aqui foi um erro de técnica legislativa muito grande. Mais uma vez, como que pode o parágrafo 2º estar se referindo a um crime do parágrafo 1º? Não está se referindo a nada do caput, né? Caput é concussão. Ok. Próximo crime que nós vamos ver agora é a tão famosa corrupção passiva. Corrupção passiva. Esse aqui que a pessoa fala do suborno, da propina. Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas sempre em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de recompensa. Beleza? Primeira coisa que eu quero falar com vocês. É quase igual a concussão, com uma pequena diferença. A concussão você exige, tá? Vamos aqui trabalhar com esse tema agora. Agora o famoso crime de corrupção passiva. Vamos colocar aqui diferente da concussão, pois no artigo 316, né, na concussão, o funcionário exige a vantagem. Na corrupção, são quais condutas? O funcionário, número 1, solicita. 2,
Ou ele aceita a promessa, ou ele... Vamos trabalhar com isso, gente. Ou ele recebe. Ó, o funcionário público aqui, ou ele recebe, porque a iniciativa partiu do particular, o particular te dá dinheiro, ó, toma aí que R$100, toma um cafezinho quando tem que multar, ele vai, recebe. Ou ele fala assim com ele, ó, deixa de me multar aqui, que daqui uma semana eu te dou o dinheiro do cafezinho. Então, aí o funcionário vai e aceita essa promessa. Ou então ele pede, tá vendo? Observem que pode partir do funcionário ou do particular. O crime aqui tanto faz de quem parte a iniciativa. O crime de corrupção passiva ocorre quando, né, o funcionário público ou ele solicita, ou talvez ele não solicita, mas ele aceita, ele recebe. Tá? Vamos trabalhar com esse exemplo do mesmo policial do exemplo passado. Do exemplo passado não foi que falei com vocês, um guarda parava o cara na BR, o exemplo da mulher lá, e exigia dela. Aqui não exige. Não é concussão, foi uma conversa mais amistosa. Aí pode ser tanto ele pedindo, ele pede, esse meu exemplo, assim, olha, a sua multa é R$500, me dá 250 que você vai embora tranquilo, solicitou. Nesse momento, o crime consumou de corrupção passiva. Por que não concussão? Porque não exigiu, porque ele solicitou, rindo, ficaram amigos, tá certo? Pode ser que não tenha partido nesse exemplo desse policial. Pode ser, um exemplo aí de um auditor da Receita, recebe também, pede dinheiro para não fazer uma multa ambiental. Pode ser aqui que ele parte do particular. O particular fala assim, olha, seu funcionário público, eu te dou aqui R$1.000, você não tem que me dar uma multa ambiental de 10 mil. Aí ele vai, aceita, ele recebe. Partiu do particular, crime do mesmo jeito. Ou então ele aceita a promessa. Fala assim, ó, semana que vem eu vou te dar o dinheiro. Ah, então tá. Então não vou te multar não, tá certo? Então o crime solicita, aceita ou recebe a vantagem indevida. Beleza? Tá aí a diferença para com o crime de concussão. Agora eu queria ver se eu acho uma tabela aqui. Inserir, cadê minha tabelinha? Aqui, a tabela. Fazer uma diferença. Vamos trabalhar aqui com a diferença entre corrupção passiva e ativa de uma vez. Ó, se nós temos de um lado a corrupção passiva, de outro lado nós temos a corrupção ativa. São dois lados da mesma moeda. Vou mudar a cor aqui, porque está em branco, né? Vamos colocar vermelho, corrupção passiva, corrupção ativa. Qual que é a diferença? A corrupção passiva é daqui do artigo 317. A corrupção ativa, vocês vão observar que é 333 do Código Penal. Por quê? Porque a corrupção ativa já está no capítulo destinado aos crimes praticados por particular contra a administração pública. Nós estamos estudando os crimes agora funcionais. O que são crimes funcionais, professor? Aqueles crimes cometidos por funcionário público. Por isso que a corrupção ativa não está aqui nesse bloco de crimes. Está lá na frente, olha, não está no 318 aqui pertinho. Está no capítulo chamado dos crimes cometidos por particular. E essa é a primeira diferença. A corrupção ativa é cometido por particular. Então, isso que eu quero que você saiba. A diferença. O que é isso? Corrupção ativa e passiva. Ativa por particular. Passiva por funcionário público. Por que são dois lados da mesma moeda? Porque nesses exemplos que eu tenho dado para vocês, quando um comete um crime, o outro comete o outro. É verdade. Nesses exemplos hipotéticos que eu trabalhei, na hora que o funcionário público solicita o dinheiro, ele comete o crime de corrupção passiva. E nesse momento, se o particular dá o dinheiro, ele comete o crime de corrupção ativa. Por isso que no período passado, quando nós estudamos lá o aborto, nós vimos exceções pluralísticas à teoria monista. Lembra disso? Quando você chegava numa clínica clandestina e a polícia falava, prendeu, todo mundo está preso, mão na cabeça. O que acontecia?
O médico respondia por um crime e a paciente por outro. O médico por cometer o aborto com consentimento da gestante e a gestante por consentir que nela lhe provoque o aborto. Mesmo fato, dois crimes. Isso não era exceção pluralista, teoria monista? Interessante, né? E aqui, aí no dia nós falamos quais eram outras exceções. Está aqui mais uma. No mesmo fato, no mesmo recorte, um comete um crime e o outro cometeu o outro. Um comete corrupção passiva, o outro ativa, muito embora o fato seja o mesmo. O que aconteceu agora? Um passou dinheiro para o outro. Os dois são presos pelo mesmo crime? Não. O funcionário público pela passiva, o particular pela ativa, entendeu? Por quê? Se o funcionário de um lado recebe, ele recebe, é porque o particular ofereceu. E o verbo aqui do lado de cá é oferecer. Quando vocês vão ler o artigo 333, está lá. Oferecer. Aqui é o receber. Quando no função passiva fala em aceitar promessa, lá no artigo 233 fala que o particular vai prometer. Então, quando ele promete, ele comete o crime. E o de cá aceitou a promessa, comete outro crime. Beleza? E aqui nós temos também no função passiva solicitar. Quando eles aqui vem aqui solicitar, aí aqui não tem nenhum verbo correspondente a esse verbo. Não há verbo. Não há verbo correspondente. Beleza? Ok, gente. E a corrupção passiva, vamos terminar falando que é um crime formal também, né? É um crime formal, vocês sabem que é. Porque do mesmo jeito que nós estudamos no período, a aula passada agora, a concussão não era formal? Bastava a pessoa exigir? Aqui também. Basta ele solicitar. Basta ele solicitar. Né? Não é necessária a entrega. Né? Do mesmo jeito aqui, a corrupção ativa. Né? É um crime formal. Basta oferecer. Por isso que eu estou trabalhando como delegado. Se alguém me oferece um dinheiro para fazer algo errado, eu já posso prender a pessoa em flagrante, que eu falo para ela, você está preso em flagrante. Por que, doutor? Você acabou de me oferecer dinheiro e você cometeu o crime de corrupção ativa. Eu cometi? Eu não. Eu teria cometido se eu recebesse. Ele ofereceu? Está preso. Já se consumou. Basta oferecer para sua consumação. Ok? Muito bom. Beleza. Aí, meus caros, nós temos um parágrafo aí. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo da corrupção passiva. Traz para a gente a corrupção passiva privilegiada. Passiva privilegiada, artigo 317, parágrafo 2º. O que é privilegiado? Dá uma colher de chá para a pessoa também, ó. Se o funcionário público pratica ato que não deveria ou pratica que deveria, cedendo a pedido ou influência de outrem. Tá? Aqui está dando uma colher de chá. O funcionário público agora pratica algo ou deixa de praticar algo, cedendo a pedido ou influência de outrem. Vamos trabalhar com um exemplo aqui, ó. Fiscal de obra para agradar, atender a pedido de deputado. Hipotético, tá, gente? Deixa de embargar construção irregular. Certo? Agora ele fez algo errado, que não deveria, mas por quê? Para agradar, né? Para atender o pedido aí de outro funcionário. Vamos ver aqui
do Código Penal. Olha aqui. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato, atrasa ato de ofício, com infração do dever funcional, mas cedendo a pedido ou influência de outro. Aí a pena dele vai ser menor, dando colher de chá. Ele aqui, coitado, sofreu uma influência muito grande. Beleza, gente? Então, nós vamos parar por aqui, tá? Nós estamos indo bem. Na próxima aula, nós vamos ver os crimes de, na seguinte ordem, que é a facilitação de contrabando dos caminhos, prevaricação. Aí vamos continuar com descendência criminosa, advocacia administrativa. Tá vendo? Então, vamos seguindo aí. Quase acabando. Beleza? Muito bom, gente. Obrigado. Um abraço.